Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu, pela misericórdia do Senhor, sou o apóstolo Jefferson, estou aqui em mais uma live de sexta-feira, aqui nas nossas noites, 7h30 da noite, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e desde já convido você a trazer todo mundo aí para o sofá da sua casa, do seu lar, ou você que está assistindo pelo seu celular, convide mais alguém para assistir com você. Ou nesse momento mesmo, agora que eu estou falando com você, deixe o joinha, compartilhe, para que mais pessoas venham estar assistindo a essa mensagem que vai abençoar a sua vida poderosamente. E hoje eu quero falar a respeito do clamor que abre os olhos, a oração que abre os olhos. E para isso, eu quero que você preste muita atenção aqui na mensagem de hoje, no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, conta a história do cego Bartimeu, cego que estava ali em Jericó, no momento em que Jesus ia passando. Aquele cego passou a clamar a Jesus e o seu clamor tocou o coração de Jesus. Preste atenção no que diz a mensagem agora. E foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, um cego, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Preste muita atenção. Daqui a pouco eu vou responder a pergunta que foi feita essa semana, uma pergunta muito forte, muito interessante, vou até ler aqui. Porque o apóstolo Paulo decidiu ir pregar em Roma, mesmo sabendo que seria morto lá. Porque o apóstolo Paulo foi para Roma pregar, mesmo sabendo que seria morto lá. Então, vou responder daqui a pouquinho, à luz da palavra de Deus, essa pergunta, tá? Mas enquanto isso, você pode deixar aqui embaixo também a sua pergunta. Você tem alguma dúvida acerca da palavra de Deus? Você tem alguma dúvida acerca do Evangelho de Jesus Cristo? Ou um amigo seu, uma amiga, contou algo, você ficou em dúvida? Faça sua pergunta, deixe sua pergunta aqui e na próxima live, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, eu vou estar respondendo à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, a sua pergunta. Eu tenho certeza que você será abençoado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: Bartimeu estava à beira do caminho. Ele estava do lado do caminho. Ele não estava no caminho. No momento em que Jesus ia passando por o caminho, havia uma grande multidão que o seguia. Mas Bartimeu não estava no caminho. Bartimeu estava à beira do caminho. Preste muita atenção. Quantas são as pessoas que hoje, nesse momento que assiste essa live, estão exatamente como o cego Bartimeu? Estão perto do caminho, estão à beira do caminho, mas não estão no caminho. Estão passando por lutas. A Bíblia diz que Bartimeu era cego. Ou seja, talvez você chegou até essa mensagem, essa palavra, com escuridão, com trevas, passando por uma luta tão grande que você não consegue enxergar saída para você. Pode ser até mesmo alguém muito querido da sua família que esteja passando esse momento de escuridão. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está no caminho. Eu quero dizer para você nesse momento que se você clamar como o cego Bartimeu, que só enxergava a escuridão, se você clamar, o seu clamor pode tocar o coração de Jesus e a sua vida pode mudar para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus muito forte aqui nessa palavra, nessa mensagem. E eu quero que você sinta também a presença do Espírito Santo aqui agora, nesse momento. Eu quero dizer que
Você pode ter dias de escuridão, mas que se você clamar a Jesus, se você gritar com todo o seu coração o nome de Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o teu interior. Ele pode transformar o teu coração. E isso ficou mais evidente quando a gente vai lendo o restante da palavra, que diz assim, ó, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez mais ele clamava mais alto, mais alto, mais alto, e as pessoas que estavam do seu lado pediam para ele fazer silêncio. Silêncio! Você está atrapalhando o mestre. E a Bíblia diz que cada vez mais que pediam para ele se calar, mais ele gritava, mais ele clamava a Deus. Então, eu quero que você entenda que tem coisas na sua vida que só você sabe o que você está passando. Que nenhum fator externo pode impedir você de chegar a Jesus. Eu quero dizer para você que quanto mais tentavam calar aquele homem, mais ele expressava a sua fé. E talvez, em algum momento da sua vida, tentaram te calar, tentaram reprimir você. Mas eu quero te dizer que quanto mais você expressar sua fé, mais o coração de Deus será tocado por aquilo que você está esperando. Ou seja, expresse a sua fé, independentemente de quem esteja do seu lado mandando você se calar. Aquele cego, Bartimeu, ele clamou a Jesus. A palavra clamor é do grego krasó, que significa gritar com urgência. O clamor dele era de urgência. Talvez o que você está passando agora é com urgência. E você precisa agora de Jesus para mudar sua vida completamente. Talvez se não for você, seja um familiar seu. E você precisa mudar sua atitude imediatamente diante do Senhor. Você precisa não só ser mais um na multidão, você precisa ser aquele que faz Jesus parar. Que faz Jesus parar de caminhar só para olhar para você. Aleluia. Você entende isso? Então, deixe a sua fé gritar cada vez mais alto. Deixe a sua fé sair do seu peito. Haja a sua fé. Não deixe que ninguém venha te calar. Não deixe que ninguém venha criticar por que você vai na igreja, por que você ora, por que você lê a Bíblia, por que você jejua. Não deixe ninguém calar você, sendo que você sabe o que você está passando. Procure pela fé tocar o coração de Jesus para que Jesus venha tirar você dessa escuridão. Aleluia. Muito forte essa palavra. Estou sentindo a presença do Senhor muito forte aqui. Muito forte mesmo. Olha. Em Marcos, capítulo 10, versículo 49, diz assim, ó, e Jesus parando disse que o chamassem. Você já reparou o quanto que esse homem, o quanto que ele sofreu? Ele era um cego. E por mais que eles dissessem, fique calado, ele fez Jesus parar. Jesus parou e mandou chamá-lo. Então, independentemente do seu problema físico, independentemente do seu problema emocional,
Independentemente do seu pecado, se você tiver fé nesse momento, Jesus pode curar você do seu problema físico, do seu problema emocional, ou mesmo curar você desse pecado que você não consegue sair. Aleluia. Se você agir sua fé, não deixar a fé somente no seu coração, mas expressar sua fé, Jesus pode mudar sua história para sempre. Diga aleluia. Amém? Se você crê nessa palavra, escreve agora aqui embaixo. Eu creio. Basta escrever essas duas palavrinhas. Eu creio. Eu creio. Escreve aqui embaixo. Eu creio. Você vai ver o quão poderoso é a fé. E a fé ela é tão poderosa que diz aqui a palavra, no versículo 51 ao 52. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Ou seja, a fé, o clamor, a oração, ela tem poder para abrir os olhos, abrir os teus olhos, te tirar dessa escuridão. Talvez você já tentou todas as formas, todo tipo de religiosidade. Você já tentou de tudo para sair dessa situação de escuridão que você está agora. E você não conseguiu. Mas Jesus ele está dizendo para mim e para você hoje, tenha fé, porque eu vou abrir os teus olhos. Aleluia. Isso aqui é tão forte, tão poderoso, que eu quero que você preste muita atenção agora. A Bíblia diz que imediatamente ele passou a enxergar. E a Bíblia também diz que ele se tornou um seguidor de Jesus, ele foi para o caminho. Então, um homem que estava à beira do caminho, Jesus ele teve poder não só para tirá-lo da sua cegueira, mas também tirá-lo de fora do caminho para colocar no caminho. Talvez você esteja como ele, na escuridão, à beira do caminho. Jesus não só quer tirar você da sua escuridão, mas ele quer te colocar no caminho. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio, Jesus, no teu poder. Receba. Receba o poder do Espírito Santo na sua vida agora. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Toca na cegueira, na escuridão que essa pessoa está. Talvez, Pai, até ela vai na igreja, senta ali no banco, mas o seu coração permanece escuro. Ela consegue enxergar o altar da igreja, ela consegue enxergar o pregador, ela consegue enxergar até mesmo a palavra, mas ela não consegue, porque o seu coração ainda está na escuridão. Vem livrá-lo, Senhor, de todos os males. Livra o Senhor desta escuridão. E tira-o da beira do caminho e coloca no caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o teu filho, eu te peço. Amém. E graças a Deus. Escreva aqui embaixo. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva aqui embaixo, vai. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é agir a fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero responder agora a pergunta da semana. Eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. A pergunta da semana foi a seguinte: por que o apóstolo Paulo decidiu ir pregar em Roma, mesmo sabendo que seria morto lá?
Lembrando que se você tiver alguma pergunta a respeito da palavra de Deus, escreve aqui embaixo. Na próxima live eu vou estar respondendo aqui, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Tá bom? Repetindo a pergunta, por que o apóstolo Paulo decidiu ir pregar em Roma, mesmo sabendo que seria morto lá? Vamos lá, gente. É o seguinte, preste atenção. Na vida de um servo de Deus, e quando eu falo servo de Deus, eu estou falando de uma pessoa que se entrega totalmente ao Evangelho. Uma pessoa que se entrega 100%. O apóstolo Paulo, ele foi essa pessoa. Ele é um exemplo de servo, ele é um exemplo de apóstolo, ele é um exemplo de cristão para todos nós. Ele se entregou completamente ao Evangelho. Então, eu tenho algumas referências bíblicas para responder essa pergunta, mas primeiro eu quero responder de acordo com o meu entendimento espiritual. Primeira coisa é que quando você entrega a sua vida completamente para o altar, você passa a ser escravo do altar. A partir do momento que você é escravo, você não tem mais vontades nem desejos. Quando você passa a ser escravo, você serve ao seu Senhor sem buscar recompensas. Então, eu compreendo muito bem a mente do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele iria ser morto em Roma. Porém, mesmo assim ele foi. Ele foi bem decidido. Por que, apóstolo? Se ele sabia que ele ia ser morto, por que ele não foi? Por que ele foi? Mesmo sabendo que ele ia morrer. Preste muita atenção. Vou tentar responder da minha forma, daqui a pouco eu vou para os versículos, para as referências, para lhe ajudar. Quando você está entregue completamente ao Evangelho, você não trabalha mais por recompensa. Você trabalha pela missão. A missão do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho, independentemente do que acontecesse com ele. A vida dele não teria sentido algum se não fosse o Evangelho do Senhor Jesus. Então, aqui em Atos 9, 15 ao 16, uma referência, ele estendeu o evangelho tanto aos judeus como aos gentios. O que são os gentios? Os gentios são todos aquelas pessoas que não são nascidas em Israel. Estou simplificando para vocês entenderem. Então, o apóstolo Paulo ele foi um pregador especial para os gentios, certo? E mais, aqui em Atos 23, 11, ele fala a respeito de cumprir o testemunho, o bom testemunho para as pessoas. Então, para ele, morrer não seria um mal. Para o apóstolo Paulo, morrer pelo evangelho seria um bem e não um mal. Então, a morte para o apóstolo Paulo não era uma derrota, mas sim uma vitória. Em Filipenses 1, 21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Então, quando ele decide ir a Roma, ele já sabia que ele ia morrer. A morte para ele seria a vitória e não a derrota. Porque ele sabia em quem ele cria, que era Deus, ele sabia que ele tinha a salvação da alma dele. E ele sabia que ele ia para anunciar o evangelho, que era a missão dele. Então, para ele não importava mais a recompensa, porque ele já tinha a recompensa, que era Cristo. Cristo é a nossa recompensa maior. Glória a Deus, pessoal. Então, ele
ter decidido ir para Roma pregar o evangelho, mesmo sabendo que ele ia morrer, para ele era uma vitória e não uma derrota. Amém? Esse era o entendimento do servo, do cristão e do apóstolo Paulo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, deixe o joinha, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Graças a Deus, chegamos ao fim. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui nesta live para abençoar o seu coração, né? Não esqueça que na próxima semana estaremos aqui de novo respondendo as mesmas perguntas de você. Você que tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta a respeito da palavra de Deus. E na próxima semana eu estarei aqui respondendo para abençoar a sua vida, tá bom? Beijo, bem forte no seu coração e nós voltamos a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.